No Brasil, os números de divórcios têm aumentado a cada ano. De acordo com a última pesquisa do IBGE, em 2022 foram mais de 420 mil separações formalizadas e muitos casais terminam a união com menos de 14 anos de convivência. Mas o que vem depois da assinatura do divórcio? No programa de hoje vamos falar sobre recomeços, desafios e também as possibilidades que surgem quando o casamento chega ao fim. Você vai conhecer mulheres que viveram a dor da separação e que encontraram ou estão encontrando novos caminhos, outras formas de amor, de liberdade e de reconstrução. Porque sim, há vida depois do fim do casamento e ela pode ser surpreendente. Entra na roda com a gente? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Roda de Mulheres. O nosso tema de hoje é um questionamento. Existe vida após o fim do casamento? O fim de uma relação, ela pode trazer medo, incertezas, mas também pode ser um convite à reinvenção. Como é reconstruir a vida após o divórcio? Quais os maiores desafios enfrentados por mulheres que saem de um casamento? E o mais importante, como transformar essa fase em uma oportunidade de crescimento e liberdade? Para nos ajudar a refletir sobre essas questões, convidamos a terapeuta Ruth Matos, a pedagoga Nébia Vidal, a psicóloga Gardênia Rocha e a advogada Ana Zélia Cavalcante. Sejam muito bem-vindas, meninas. E nessa conversa tem algumas mulheres que já passaram por esse processo da separação. Gostaria de, no caso aqui, a Ruth e a Nébia, eu gostaria de ouvir de vocês. Como foi esse processo para vocês? Olha, não é uma coisa fácil, viu? Principalmente quando você não tem quando você casa, você não tem a expectativa de se separar, obviamente, né? Não é algo que você diga assim, pelo menos na minha geração não foi. Vou me casar, mas se não der certo eu me separo. Não, nunca pensei assim. Passei 37 anos casada e adorava ser casada. Não era algo que eu tinha interesse em que acontecesse. Que mudasse, Em né? que mudasse. E quando eu me separei, eu já estava com 57 anos, mais ou menos. 57 para 58 anos. E no meu caso, especificamente, eu tinha já as filhas criadas, já tinha netos e eu estava já aposentada. Então, havia uma construção anterior, tanto financeira como emocional também, porque eu fazia terapia, já fazia bastante tempo. Então, de certo modo, nem que eu não soubesse, eu estava preparada para algum desfecho que a vida pudesse me apresentar, fosse qual fosse esse desfecho. O divórcio veio, sem que eu esperasse. E eu não vou te dizer que foi algo fácil, não foi. Foi muito difícil. Eu considero uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida. Porque exatamente naquela idade que a gente acha que está tudo já Exatamente. sob controle, que a gente era a conseguiu expectativa que eu tinha, né? Era de que eu vim de uma família onde meus pais foram muito bem casados, então eu tinha todo aquele sonho de que eu ia viver, exatamente quando eu me aposentasse, eu ia viver viajando, eu ia viver curtindo, e não foi nada disso que aconteceu. Mas também eu considero que foi uma grande oportunidade que a vida me deu. Foi uma das oportunidades grandes porque eu dei grandes saltos na minha vida pessoal. Eu entendi que eu estava começando a viver um processo de libertação que eu nem imaginava que existia. Mas hoje eu me considero como se fosse uma outra mulher que nasceu. Nasceu uma nova mulher a partir dali. Claro que se você fica muito bonito hoje falar de 10 anos atrás, mas eu vivi naquele período, um período realmente muito doloroso e muito difícil. Foi um verdadeiro luto. Não, e o exemplo de que a gente pode se renovar independente da idade, né? Em qualquer momento você pode se transformar, você pode buscar outras coisas. Seja depois de um casamento, seja um trabalho novo, acho que existe essa possibilidade. E para você, como foi?
Para mim, eu acho que ainda foi mais difícil, porque já era o meu segundo casamento e eu não me permitia, por mais assim necessário, meu casamento foi um casamento cheio de conflitos, de muitos conflitos mesmo. Eu sofri violência doméstica, mas eu não aceitava me separar de novo. Eu achava, e assim, quando eu estava no meu segundo casamento, eu achava que era o homem da minha vida e que eu ia até o fim da minha vida com ele. E quando, mesmo assim, naquele estado de conflito, sabendo que não adiantava mais insistir, né, vinha aquela questão social: eu vou me separar de novo, o que é que vão pensar de mim por eu encerrar mais um casamento? Né? E vinha todas essas questões. Mas no momento que veio, né, em que realmente não deu mais certo, que realmente eu me conscientizei que era necessário romper aquele ciclo, veio aquela dúvida, né? Realmente eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, mesmo consciente de toda aquela questão, de todo aquele convívio cheio de uma relação tóxica, abusiva, né? Do que eu estava vivendo. Eu ainda assim insistia, né? A mulher, a gente acha que no dia seguinte vai estar melhor, que vai ser, não, ele vai repensar e a gente vai tentar, vai conseguir se entender. Mas quando esse ciclo foi rompido, né, que eu me vi assim, nossa, eu também queria isso há tanto tempo, né? E por que não abraçar essa possibilidade, essa oportunidade? Porque eu via também como uma oportunidade de me refazer, de me reencontrar, de me buscar, porque um certo dado do casamento eu não me enxergava mais como mulher, eu não me enxergava mais como pessoa, eu não tinha mais a minha individualidade. Então, assim, eu me fazia de tudo para caber naquela relação. E quando eu me vi separada, eu me fui refletir da seguinte maneira: nossa, agora eu posso ser eu mesma, agora eu posso viver os meus sonhos, agora eu posso viver o que eu gosto, eu posso fazer... Mas como é que você despertou para isso? Porque não é simples, né? Não é simples, assim, como já era uma relação conturbada e que eu tentava sair dela, né, e não conseguia, porque eu tinha uma dependência emocional muito forte. E, assim, eu não me via, não queria estar só. Eu fiquei tão dependente que eu não me via só. Então, quando eu me vi, né, assim... Foi um momento assim difícil, mas foi super necessário. Mas assim, eu me coloquei, eu tive que fazer escolha. Ou eu volto, ou eu permaneço, eu volto para aquela relação e volto a viver tudo de novo, ou eu vou seguir a minha vida. E aí eu faço até um desenho, eu lembro muito bem, assim, porque eu fui refletir tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. E na minha cabeça eu tinha aquele desenho de duas estradas. Eu tenho aquela estrada, né, que se eu voltar... Porque na minha cabeça eu também tinha essa possibilidade de querer voltar, né? Mas eu tenho aquele caminho, tem eu e tem aquele caminho que sou eu, o eu que se perdeu. Uhum. Então, assim, quando eu disse, não, eu sonhei tanto por isso... Eu queria tanto esse momento de coragem, e aí eu segui aquela estrada que me possibilitou aquele reencontro comigo mesma. A Nébia trouxe uma coisa que a gente enxerga em muitos casais, né? É como se o outro fosse uma extensão nossa. Sim. Então, quando essa relação ela termina, ela finda, você fica meio perdida, né? Como é que a gente faz? Eu acho que esse trabalho tem que ser durante o casamento também, né? Existe uma coisa que é o medo, né? O medo, ele acaba paralisando, muitas vezes, as mulheres de tomarem as suas decisões. Uhum. Então, é o medo do que eu vou encontrar depois disso aqui, né? Após esse homem sair por essa porta, ou eu sair por essa porta, o que vai ser de mim? Eu vou dar conta? Né? Será que eu não posso, de repente, tentar mais um pouco? Será que eu não posso contornar? E vai, muitas vezes, levando uma situação, né, um casamento que já não tem mais o que dar. Então, vai prolongando, vai procrastinando esse término por conta do medo. Uhum. Muitas vezes, a mulher é dependente financeiramente do homem. Né? Como é que eu vou me sustentar depois disso aqui? Existe também a questão da dependência emocional. Como é que eu vou sair desse relacionamento se a minha
minha vida gira em torno dessa pessoa. Porque algo que a gente percebe e que prejudica muito a mulher, principalmente, é a questão da individualidade. Muitas vezes a mulher se anula quando ela entra em um relacionamento, em um casamento. Ela passa a viver em função do marido, em função dos filhos, em função da casa, e ela se deixa muitas vezes de lado. O que ela coloca no centro da vida dela? O homem, os filhos, a casa. Então, a vida dela passa a girar em torno da família. Então, se essa família, ela quebra, ela rompe, esse marido vai embora, existe ali esse divórcio, ela se sente perdida, sem chão. Porque os amigos, eles eram em comum, né? Tudo que eles faziam eram junto, né? Eram junto. Então, quando ele sai de cena, como é que fica? O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Se nós vivemos esses anos todos, construímos uma história, temos família, temos filhos, né? Então, assim, a sociedade, ela também não é gentil com a mulher após um divórcio, né? Existe muita cobrança. E muitas vezes a culpa ainda é da mulher por ela ter se separado. Então, você não fez tudo para segurar seu casamento. Assim, né? A mulher sábia edifica a sua casa, então levar isso é muito perigoso. E muitas vezes a mulher se culpa. Né? Às vezes a mulher foi traída e se culpa. Como é que pode? Né? Eu dei brecha, eu me abri o casamento para que isso acontecesse, né? Então, assim, é algo muito delicado e que precisa de muitas vezes essa mulher precisa de ajuda, né? Precisa de muita ajuda. Gardênia, que quando eu me perguntava o que é que eu gostava de fazer, uma pergunta tão boba, tão simples, né? Sim. Eu não sabia responder. Sim, porque perde, né? A identidade. Exatamente, eu só sabia responder coisas ligadas à minha vida profissional, à minha vida relacionada ao meu ex-marido ou à minha família. Era só isso. Quer dizer, eu tinha me casado aos 19 anos, eu estava com quase 58, eu não sabia responder uma pergunta básica, o que você gosta de fazer? Então, é uma pergunta que seria o ponto de partida para o meu recomeço. Eu não sabia responder isso. Você não se conhecia. Não me conhecia. A única coisa que eu sabia dizer assim, não, mas eu gosto de trabalhar. Sim, mas eu não trabalho mais. Sim. E o que você gosta de fazer fora trabalhar? Ah, eu gosto das minhas filhas, meus netos. Sim, mas isso aí não faz você independente de qualquer coisa. E agora? E eu achava tão bacana que ele gostava das aventuras, mas eu não gostava das aventuras dele. Eu não gostava do tipo de viagem dele. E agora, sabe, você olhar assim para você no alto dos seus quase 60 anos de idade e você não saber do que você gosta. Sim. Então, Quem sou eu? Quem sou eu? E Isso. hoje que eu trabalho com mulheres, eu faço essa pergunta para as mulheres e todas, é quase uma unanimidade. Elas, quando vão me responder, quem é você? Assim, respondam quem é você. Não, aí elas vão falar sempre da vida profissional, elas vão falar da história da família delas. Nunca delas mesmas. Mas né? elas, assim como eu, elas têm a mesma dificuldade. Sim. Então, eu tenho 2 pontos que eu me coloco como que foram pontos de partida para mim. O medo da solidão, o medo de viver só, o medo do futuro, o medo né? do futuro. Como é que eu ia começar? Se eu não sei nem por onde eu começo, sabe? Por onde que eu vou começar? Você não sabe de nada. Sim. Então, às vezes, eu ficava naquela, não, é melhor eu voltar. Porque eu voltando, eu conheço um lugar ruim que eu estava, mas é o que eu já conheço, todo mundo é assim, o mais cômodo, todo mundo né? já está. Todas as mulheres da minha cômodo. idade, elas estão assim. Não, é assim mesmo, o casamento é desse jeito. Medo de tudo, medo de tudo. Tudo que você imaginar, eu comecei a ter medo. E a segunda coisa era exatamente isso, assim, e agora? Por onde eu começo? Eu não sabia por onde começar.
E aí muitas vezes as mulheres acham que a vida acaba. Né? Exatamente. Acabou a minha vida. Né? O que é que eu vou fazer a partir de agora? É como se elas estivessem zerando a vida. Eu não vou mais viajar, eu não vou mais viver, eu não vou mais ser feliz, eu vou viver sozinha. Né? Então, vem muito desses questionamentos. Né? E é importante a gente falar que, sim, é possível recomeçar. Né? Existe vida, existe felicidade, existe saúde emocional, física, existem outros relacionamentos além de um casamento, né? Depois de um fim de um casamento. Eu costumo dizer que a vida só está começando, porque é o momento de você se conhecer, se descobrir, né? De você realizar sonhos, coisas que você sempre quis fazer e nunca teve coragem, oportunidade e licença para realizar, né? Às vezes coisas que você carregou ao longo da sua vida, mas que a dois ali dentro daquele contexto não era possível realizar. Então a mulher muitas vezes, na maioria das vezes, começa a se desenvolver, a crescer, a evoluir, a melhorar. E o tempo vai passando e o que você vai fazendo com esse tempo é extremamente importante, porque não é só o tempo, né? É o que você faz com esse tempo, desse tempo. Né? Então, a gente usa aí da nossa resiliência, né? E a gente acaba pensando assim, eu descobri que eu tinha uma força que eu não imaginava que eu tinha. Né? Depois de algum tempo, depois de algum período de divórcio, você, poxa, eu achava que eu não ia conseguir e eu consegui e hoje eu tenho uma vida até melhor do que eu tinha dentro do casamento. É porque, como ela falou, e também como a Nébia falou, é uma vida que você não se reconhece, porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida do outro muitas vezes, né? Sim. Então, é a pergunta que ela fez, quem sou eu? Sim. Porque ela começou uma relação com 19 anos. 19 anos eu me casei, quer dizer, eu comecei a me relacionar com 17 para 18, me casei com 19, quer dizer, é uma vida inteira. E foi se descobrir aos 57. 57 para 58 anos. Uma das coisas que eu fiz, depois que eu me separei, foi morar sozinha em Nova York. E uma coisa que acontecia muito no meu casamento era que quando a gente viajava, ele era o comandante, né? E eu não discutia porque a gente não quer discutir. A gente dizia assim, não vou discutir, deixa ele ser o comandante, deixa ele dizer para onde vai, como vai. E quando eu me vi sozinha em Nova York, a primeira coisa que me deu foi medo. Como é que eu ia sozinha naquela cidade, naquela metrópole? Suas decisões. Pois é, eu me perdia. Eu ia, era up ou era down? Eu não sabia se era para cima ou era para baixo. E quando eu estava, então eu ia aprender tudo do zero. Eu morei com uma senhora de mais de 70 anos, né? Falando, uma nova-iorquina, falando inglês, eu não entendia nada. Então, assim, tudo foi aprendizado. E eu fui do zero aprendendo que eu era capaz, aprendendo que eu poderia viver sozinha, aprendendo que eu ia estar ao lado de outro. E fui aprender dentro de uma escola com jovens. E de que você dá conta, né? Sim, eu fui aprendendo coisas que eu jamais acreditei. Gente, assim, eu não sabia que eu gostava tanto de andar sozinha, de ver flores. Eu não sabia que eu gostava de fazer um piquenique sozinha. Eu não sabia que eu gostava disso, mas foi experimentando, viver aquilo ali. Sim. E é interessante é que a gente romantiza tanto essa questão do casamento, que a gente esquece que é um contrato. E esquece a questão jurídica, né? Mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre as questões que envolvem o fim de um casamento. Além das questões emocionais, nós sabemos que a separação também envolve questões práticas e jurídicas, como divisão de bens, guarda dos filhos, pensão. São muitas dúvidas que podem gerar insegurança. E para esclarecer esses pontos fundamentais, eu pergunto aqui para a doutora Ana Zélia, quais são os primeiros passos que a mulher tem que tomar para poder conhecer os seus direitos. Tá? Eu agradeço a
a oportunidade de estar aqui entre mulheres, né, com características peculiares e mulheres tão fortes que estavam aqui, cada uma com o seu relato de vida pessoal. Não é fácil você se abrir, você se mostrar, você se enudecer e você permitir ser vista para que você possa auxiliar outras mulheres, mostrando que sim, é possível o recomeço após o fim de um casamento, de uma união estável. E aqui também eu consegui enxergar questões culturais que ainda estão arraigadas em nós. O primeiro passo é o desapego. É o desapego do padrão cultural que é imposto a nós mulheres, essa cultura geracional de que mulher foi feita para casar e servir. Então, a primeira coisa é a gente se desapegar da culpa, né? Com a evolução dos direitos femininos, já não se lê mais a enciclopédia da família, que eu ainda tenho guardada lá na minha estante, que me foi presenteada pela minha mãe. Um dia desses eu fui folhear e vi que eram deveres das mulheres saber cozinhar, passar, servir ao marido. Quando o marido chegar, fique em silêncio. Ele está cansado. Eu comprei um livro que me chamou a atenção, de Clarice Lispector, chamado Correio para Mulheres. E o Correio para Mulheres era uma cartilha sobre como é que a mulher deveria se comportar para manter-se casada. Seja fiel, leal, discreta. Em ambientes sociais, permaneça calada. Para falar, peça autorização discretamente ao seu marido. Se ele fizer um sinal positivo, você fala. Se não fizer, permaneça silente a noite inteira. Esse é o padrão da mulher ideal. Assim você permanece casada. Do contrário disso, ele poderá se interessar por alguém que assim o faça. Era mais ou menos assim o livro, sabe? Então, assim, existem direitos, sim, que devem ser vistos por nós. Existem muitas mulheres que vivenciam situações de violência doméstica, situações de violência de gênero e que sequer têm consciência de que estão vivenciando aquilo, né? Que é a violência psicológica, a violência financeira, a violência material, a violência afetiva, né? O gaslighting, que é aquela violência que fica às escondidas. Tem um filme muito interessante que fala sobre o gaslighting. Um homem, ele queria atormentar a esposa e ele sempre apagava a luz da casa. E aí ele chegava, olhava para ela e dizia: por que você apagou a luz? Aí ela dizia: mas eu não apaguei a luz. Aí ele fazia de novo, todo santo dia, até que, em determinado momento, ela passou a duvidar se de fato ela estava ou não apagando a luz. Assim é o relacionamento abusivo, ele vai minando, ele vai em subliminares. E quando menos espera, você está acreditando que é incapaz, que se você se divorciar, você nunca mais encontrará alguém, que você é uma mulher com filhos, que a sua idade já não permite mais o recomeço. Então, o primeiro passo para o recomeço é o desapego, a não vergonha, a coragem e a crença de que sim, é possível. Sim, é possível, né? Outro passo é a organização. Você fazer, quando você percebe que o casamento já não está mais bacana, organize-se financeiramente, não trabalha, vamos buscar alguma fonte de renda. A dependência econômico-financeira ainda é causa de permanência em casamentos infelizes, né? E aí essa relação de domínio, né? E aqui a gente fala do relacionamento heteroafetivo, homoafetivo, porque nós também temos casamentos dessa natureza, né? Essa relação de domínio e dependência, ela tem muito a ver com o poder aquisitivo. Sim. Então, é muito importante que a mulher seja atuante no mercado de trabalho. E se não for, ela deve conhecer as finanças do casal. Por quê? Ainda existem situações onde apenas uma das partes tem o domínio financeiro das finanças da família. Então, a mulher deve procurar saber o que é que está acontecendo com o dinheiro da família. Porque se ela não trabalha fora de casa, ela trabalha dentro de casa. E esse trabalho dela precisa ser visto e valorizado.
Então, muitas mulheres que não têm uma atividade econômica acham que são pouco valiosas. Até porque ela deixou de trabalhar fora exatamente para cuidar do lar. Exatamente. Ela precisa conhecer, ela precisa saber que ela terá direito a uma pensão alimentícia. Minimamente até o momento em que ela possa se encontrar no mercado de trabalho. Então, ela também tem direito a alimentos compensatórios. Suponhamos que ela tem um padrão de vida mais elevado. Ela tem o direito a receber, além da pensão alimentícia, alimentos compensatórios. Outra organização documental. Suponhamos que haja aquisição de bens. Esses bens foram constituídos em nome de quem? Existem dívidas no nome dela. Às vezes, a mulher tem o nome utilizado como laranja para financiamento, o marido já utiliza, bancário, imobiliário. Quando a mulher percebe, ela está falida, sem sequer saber. Sendo que ela é uma pessoa plenamente capaz, né? Antigamente, as mulheres não eram capazes. Existia o Estatuto da Mulher Casada, onde a mulher não tinha a autonomia de decidir. Ela só decidia com autorização marital. Hoje em dia não é mais assim. A mulher é plenamente capaz, mas não necessariamente consciente das coisas que estão acontecendo. Então, existem situações onde, inclusive, a mulher é cheia de dívidas e não sabe. É por isso que essa questão de você romantizar demais a coisa, achar que o outro é uma extensão sua, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado, sobretudo quando você já construiu a sua história. Quando você já tem a sua vida profissional constituída e você fez a opção pelo divórcio, encontra um novo alguém e vai reconstruir a sua vida, existe aí 3 regimes que a gente pode adotar. Separação total de bens, a comunhão parcial de bens e a comunhão total de bens. Existem muitos casais que já têm as suas vidas constituídas que optam pela separação total. E, francamente, eu lhe digo, acho que isso é uma grande prova de amor. Você está com alguém porque você quer estar. A questão material, você usufrui quando você está junto. Uma questão de herança, por exemplo, a mulher vem com uma herança, aí no casamento separa, por exemplo, o marido tem direito a essa herança? Como fica? Só é partilhável a doação feita para a mulher em prol do homem ou em prol da esposa. Tem que haver explícita a cláusula. Caso contrário, não. Caso contrário, em divórcio, não. E por isso que é importante, mais uma vez, a gente lembrar que todo casamento, ele é um contrato. Sim, né? É uma sociedade. Então, a gente tem, né? é uma sociedade que a gente tem que estar atenta aos seus direitos. O Instituto Casamento, ele serviu para ele reger essa questão patrimonial. O casamento, ele foi romantizado porque era bacana romantizar o casamento, porque a mulher estava ali naquela condição. Mulher, é lindo, você foi feita para casar. Sim. Tem um conto muito legal no livro Mulheres que Correm com Lobos. É o conto do Barba Azul. 2 gêmeas belíssimas, elas foram criadas para casar. Até que um belo dia aportou na Ilha das Gêmeas um navio. E aí veio um pirata. O pirata com a barba muito azul. Aí uma gêmea olhou para a outra e disse assim: meu Deus do céu, e agora? Qual das duas vai ficar? Irmã, a gente não vai brigar por conta dele, não. Ficam as duas, afinal de contas, a barba dele não é tão azul assim. A barba azul eram os problemas que o casamento apresentava, que foi o que a minha amiga Ruth aqui falou, que em determinado momento da vida dela, ela pensava: eu vou me separar para quê? Se trocar de marido é só trocar de problema. Existiu essa crença e ainda pegou na minha geração. As mulheres mais jovens, as nossas filhas, elas já estão vindo com essa consciência ressignificada, porque elas estão tendo acesso a essa informação. Uma roda de mulheres, ela não existia.
dessa forma, Hoje a gente com já esse pode nível falar, de né? consciência. Não tínhamos essa liberdade. Nós não né? tínhamos E essa outra liberdade. coisa, não existe tanto, existe uma pressão, mas não é tanto quanto na nossa geração, de que você era obrigada a casar, sim. porque se você não casasse, Sim. a sociedade toda Você ficava muito pra feio. titia. Você era Ficava pra feio, titia, né? Ficava feio. Então, assim, você acabava sendo levada ao casamento. Hoje eu vejo as mulheres, muitas delas falam, não quero casar, é minha opção. Né? A Não gente quero pode ter fazer filho. Não quero ter escolha, filho. né? A gente É tá minha podendo escolha. fazer Exatamente, escolha, está podendo fazer escolhas. E mais uma questão cultural diz respeito à imposição do dever de cuidado à figura feminina no curso dos anos. Sim. Até a mulher que não casava, que ficava para a titia era para cuidar dos pais cuidar dos idosos. Sim. Por que a gente não falava em relação ao homem? Ficou para titio. Uhum. Porque o dever de cuidado sempre foi da titia. mulher. Sim. Assim como o dever familiar. Então, um padrão cultural que nós podemos trabalhar, né, tanto no interior dos nossos lares, ainda enquanto casadas, nos nossos novos relacionamentos e na educação das nossas crianças e adolescentes, é sobre a divisão do dever de cuidado parental. A mulher varre a casa, o homem varre a casa também. A mulher lava o prato, o homem também. Coloca roupa na máquina, o homem também. Passa roupa, o homem também. Faz comida, o homem também. E isso não vai tirar a masculinidade deles. Não. Né? É isso que fica assim, bem claro, porque Sim. a primeira coisa que se fala, essa é coisa de mulher. Isso, exatamente. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. É assim isso somos nós, né? Nós temos o yin e o yang, né? E sempre ali naquela questão relacionada ao equilíbrio, né? E o homem também é assim. Então, a masculinidade tóxica traz um peso para as relações de forma que fica tudo muito desigual. Então, as mulheres, elas chegaram depois, elas tiveram direito ao voto depois, elas tiveram direito ao trabalho depois. E quando elas foram trabalhar, elas já foram trabalhar numa condição que era uma subcondição, salários baixíssimos, né? Até hoje, nós ainda não conseguimos alcançar a verdadeira equidade, né? A gente fala em igualdade quando existe, de fato, condições equânimes, né? E aí você vai dar a equidade quando você trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Então, para que as mulheres elas possam ter esse empoderamento relacionado a questões financeiras, à empregabilidade, elas precisam que alguém divida o cuidado com a prole. Não, nós tivemos há pouco tempo uma lei, né, que foi sancionada pelo presidente da República para garantir que mulheres ganhem o mesmo que o homem que se estiver na mesma função. Então, assim, quer dizer, precisa de uma coisa tão óbvia, né? Aí precisa de uma lei para que isso aconteça, para você ver como ainda a nossa luta ainda é longa, ainda é árdua, né? Antigamente, a mulher também só podia fazer a ligação, né, das trompas com autorização do marido. Exatamente. Não, tudo era feito. Nós não tínhamos conta bancária, nós não tínhamos... o cartão de crédito fomos ter acesso na década de 70. Historicamente, gente, a nossa emancipação se deu ontem, né? Porque, assim, em termos de história, a década de 80, eu costumo dizer que foi uma década que nos libertou, porque foi quando começaram a surgir as primeiras políticas públicas, porque até então não existia política pública para a mulher. Então, assim, a nossa luta é secular ou milenar, mas as nossas conquistas, elas se vêm muito de poucos anos, né? De poucas décadas. Então, assim, é muita luta. Agora, eu queria te fazer pergunta sobre essa questão dos direitos, né? Para os relacionamentos LGBT, são os mesmos? Os mesmos. A violência doméstica, né? Vamos falar em violência doméstica, ela pode ser praticada tendo como parte autora uma mulher ou um homem, desde que seja por conta de a vítima ser uma mulher pertencente ao gênero feminino, que pode ser um gênero por identificação ou por nascença, porque a gente também há de considerar as mulheres trans, né?
que nasceram com sexo, mas se identificam com outro gênero, né? Então, a gente diferencia aí o gênero do sexo, mas os direitos em relação a casais homoafetivos, eles se aplicam da mesma forma que nos casais heteroafetivos. Não existe diferença, não existe distinção, né? O que não pode haver, né? A diferença que a gente vê aí é a homofobia, por exemplo, né? A questão relacionada à homofobia já é um crime, já não pode acontecer. Não existe a heterofobia, né, no caso. Sim. Mas aí são questões que não têm a ver com os direitos do casamento em si. Em relação a casamento, né, você tem o direito de casar, escolhendo o regime de casamento que melhor se adequar à sua relação. Esse regime de casamento, ele deve ser escolhido em relação a questões patrimoniais. Você elege o regime de casamento a depender da circunstância patrimonial que mais se adequa àquele casal, como é que vai trazer uma melhor proteção patrimonial para ambos, né? Nós devemos considerar que está havendo ali uma união de duas pessoas, né? Então deve ser bom para os dois, né? O contrato deve ser bom para os dois. E mais importante é saber que se você elegeu determinado regime patrimonial e arrependeu-se, você pode mudar no curso do casamento. Você pode mudar. É possível mudar o regime patrimonial no curso do casamento. Em consenso. Caso não haja, você requer judicialmente uma autorização judicial, fundamenta, demonstra que não é para você realizar nenhum tipo de fraude contra terceiros e você requer a mudança do seu casamento. Muito provavelmente o casamento acaba também, né? Se você precisar de uma autorização judicial para mudar o regime de casamento. Mas se acabar por isso, que bom. É porque alguma coisa estava errada aí, né? É porque não era para ser, né? Era um negócio e não uma união amorosa. Uma relação, realmente. Agora, sim, falando em relação, você findar com o casamento e começar uma outra relação também é algo... Tem uma dificuldade, é desafiador. Mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres. Uma das maiores dificuldades que as mulheres encontram quando saem de um casamento é recomeçar a vida amorosa. Será que existe um tempo certo para um novo relacionamento? Essa pergunta eu faço aqui para a Roda. O que vocês acham? Acho que vai de cada pessoa, né? É muito comum que as pessoas saiam dos relacionamentos sempre, normalmente, com a ideia de não quero mais ninguém, né? Muitas saem com um estresse pós-traumático, porque vem ali já sofrendo muito dentro do casamento antes mesmo de se separar. Então, a pessoa acaba saindo desse casamento emocionalmente né, debilitada. Então, o que ela pensa? Não quero me relacionar tão cedo com ninguém, não quero nunca mais me casar, não quero viver essa experiência novamente. No caso da mulher, todo homem é igual, né? Então, elas vão levando isso para a vida. Muitas desenvolvem ansiedade, depressão, algum estresse, e elas, em muitos momentos, acabam se fechando para as novas relações. E o que é importante que a mulher ela faça? Que ela, primeiro, se cuide, que ela se cure, né? Que ela passe por esse processo, por esse luto, que não deixa de ser um luto, né? Da forma mais, digamos que tranquila possível, se for possível, né? Mas assim, vivendo esse processo, né? Experienciando, vivenciando esse processo, cada momento, porque ela vai passar por várias fases, né? A fase da negação é um luto, como de perder um ente querido, normal, como alguém que morreu, né? Então, ela vai viver a negação, ela vai viver a raiva, ela vai viver a barganha, todo o processo de luta ela vai vivenciar, até chegar no período de uma aceitação. Então, assim, existe um tempo certo? Não. O tempo, cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que nunca mais
se relacionam, porque preferem cuidar mais de si, viver as suas experiências, a sua própria vida, focar nos seus sonhos, nos seus projetos. Já tem aquela outra que encontra uma pessoa, né, e que a partir dali consegue viver outras experiências com essa pessoa, um outro relacionamento, e aí vai. Não existe uma receita. O importante é saber que existe... Pena que não existe uma receita. Seria bom ter um caderninho ali, né? Não tem uma receita, mas uma coisa é certa. Existe vida após um divórcio, existe vida, existe continuidade após um término de um casamento e de um divórcio. Holanda, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que foi que eu percebi? Com o passar dos tempos, eu que trabalho com divórcios e recomeços e reconstrução de vida, né? Que a maioria das mulheres, quando elas têm a sua independência financeira, ela passa a ser mais criteriosa e ela está certa. Ela deve ser assim, sabe? E no período que eu estive solteira, entre o primeiro casamento e o atual casamento, eu vou te dizer, o que apareceu de gente querendo uma árvore que fizesse sombra, não está no gibi. Então, essa história, esse mito de que mulher só quer homem endinheirado, está caindo por terra. Eu senti muito do contrário, sabe? Os homens se aproximando e querendo saber quem você é e o que é que você tem e qual é a sua perspectiva financeira e vamos construir aqui uma vida juntos, alto lá. Então, as mulheres, elas passaram a ser mais criteriosas e está tudo certo. E ainda tem a questão... Eu vi muito também, eu fui até ler o Bauman, né, para poder entender como era esse movimento. Eu estava há 15 anos casada e quando eu me vi solteira, né, novamente, eu fui começar a entender tudo de novo. Até os contatinhos, né, os picantes, né, que são linguagem ainda que eu não estava muito... E aí eu fui ler um Bauman para entender como é que estava essa sociedade, essa nova sociedade, né, e... A gente se depara com os amores líquidos. A Zélia trouxe, né, um ponto aí dos interesses, né? E quando eles veem mulheres mais velhas, aí é que, não, ela já está resolvida, já está, né, já tem... Outros já perguntam o que é que você tem. A primeira pergunta é, né, nem como você está, o que é que você tem, o que é que você é. Né? Vai logo no ponto da profissão, né, para saber se a gente tem essa sombra que eles buscam, né? E eu me deparei com um mundo assim, nossa, que mundo é esse? Que homens são esses, né? Então, assim, a dificuldade maior num relacionamento, quando a gente amadurece, eu já venho, né, de um segundo relacionamento. Então, assim, esse critério, né? E a gente ouve muito as cobranças, você vai ficar só, não tem ninguém, você não está assim, não é porque você está sozinha? Não, pelo contrário. Eu estou bem assim, né? Eu até comentei com a doutora antes da gente começar o programa que quando eu saía na rua sozinha, porque, né, eu estava sempre com o meu ex-marido, as pessoas perguntavam, cadê teu marido? E quando eu falava, não, a gente se separou. Nossa, se separou. Não, mas eu vou te levar para sair, para tomar um café, para um barzinho, para tu arranjar alguém. Gente, eu não quero arrumar alguém agora. Eu estou num encontro tão bacana comigo mesmo, eu estou num crescimento pessoal, buscando as minhas coisas, buscando me conhecer, buscando me realizar, buscando aprender sozinha. E tá tão bom assim, tá tão prazeroso. É como se a mulher só fosse feliz se tivesse um homem do lado. E assim, quando a Ruth falou, assim, eu não sabia fazer mais nada sozinha. O mínimo a gente fica sem saber, mas quando eu comecei, gente, eu queria viver esse momento de solidão, de solitude, né? A minha filha, mamãe, não é solidão, é solitude. Vai viver a tua solitude. De ir a um cinema sozinha, e é o maior prazer do mundo. De ir a um show sozinha. E com as amigas também. E com as amigas, assim, quando as amigas não topam aquele show, eu vou sozinha, mas com a conexão também com outras mulheres, né? Que foi um encontro muito bacana que aconteceu comigo. Inclusive, eu estou com duas lindas mulheres que eu conheci no Mulheres Livres de Vinha. É bom a gente, né, tá sempre falando dele, porque é um grupo que reconecta mulheres umas com as outras. É um grupo também que mostra, você é capaz, é possível também você se reencontrar, é possível você se renovar, você ser feliz também. É, né? Uma rede de acolhimento. É uma rede de acolhimento assim, muito necessária, e eu tive esse prazer assim, de conhecer esse grupo. E assim, estar com mulheres assim, renova, nos revigora, nos dá a chance assim, de dizer, eu sou capaz também de estar como ela, de estar, né, de
tomar as rédeas da minha vida, né? Eu uso muito essa frase, assim, eu tomei as rédeas da minha vida e eu pude ser eu mesma, eu pude realizar sonhos, eu pude cantar, que era uma coisa também assim, eu gosto muito de música e eu já não tinha mais vontade, né, de tantas outras coisas, assim, das coisas que a gente considera pequenas, mas são tão importantes, assim, quando é você que escolhe. Escolher uma roupa, escolher como você faz o seu cabelo. Se permitir ser paquerada. Se permitir ser namorada, se permitir brincar. Brincar. Né? Muito assim, É ótimo. que a E gente permitir viver, Tudo né? Viver, que a gente pode exatamente. fazer é tão bom Tem que eu nem tanta imaginei coisa, que isso existia. Mas, eu não imaginei que isso existia. E tudo tem a ver com a questão econômico-financeira, sim. Sim. Porque sem dinheiro, tudo fica mais faz. difícil. Tudo fica mais Você não tem difícil. acesso à saúde, para você conseguir viajar, frequentar um restaurante, encontrar com as amigas, tomar um café, se vestir bem, ir num salão. Não precisa de muito, não. Você também pode fazer programas baratos, mas Ainda a questão assim, econômico-financeira é importante. Sim. Então, a mulher, ela deve investir em si, sabe? Estando solteira, estando acompanhada, ela deve se inserir no mercado de trabalho, Primeiro deve lugar estudar. ela, segundo lugar ela, terceiro lugar ela, quarto, né? Quem sabe? Mas é Agora eu queria verdade. fazer uma provocação aqui para... É porque assim, existe as repetições de padrões. Né? Às Sim. vezes você sai de um relacionamento, aí você acaba repetindo aquele mesmo padrão. Como é que a gente faz para sair desse ciclo? Sim, existem muitas crenças, né? Nós alimentamos muitas crenças. E, às vezes, a dependência emocional é um fator, assim, né, que a gente não pode deixar de falar, né, por conta dessas questões. Então, assim, a pessoa, ela viveu a vida dela inteira, vendo a mãe sendo violentada, né? Ali, aí depois ela viu a amiga sendo violentada, ela viu pessoas da família, né, sofrendo aqueles abusos dentro dos relacionamentos, enfim. E ela traz para a vida dela como se aquilo fosse algo normal, natural, e que é assim mesmo. Né? E essas repetições de padrões e tudo é algo até inconsciente. Não é que eu quero, eu decido, tem que ser assim. É inconsciente, né? E não, isso aqui é normal, é natural, faz parte do relacionamento, né? Às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima, né? Tem uma crença de que o relacionamento é isso mesmo e eu não mereço coisa melhor, não tenho que ter algo melhor. Acho que nem existe. Todo homem é igual. Né? São crenças que muitas vezes vão passando de mães para filhas, né? De amigas e tudo. Não, meu ciclo é assim, é assim que a gente vive, isso é natural, isso é normal. E a pessoa sai de uma relação abusiva, entra em outra abusiva, ela acha que isso é normal, que isso faz parte da vida e ela vai levando isso para si, né? Então, muitas vezes, tem muito a ver com essa questão social, né? Com a qual a gente convive demais. Eu, particularmente, convivi muito, né? com relacionamentos abusivos, em que eu vi, hoje dentro do meu consultório, presencio muito mulheres vivendo relações abusivas e muitas falam, não, isso, como assim relacionamento abusivo? Não, muitas não reconhecem que estão dentro de uma relação abusiva. Né? Eu saí de um casamento, entrei no outro, é praticamente igual, é quase a mesma coisa. E a pessoa não consegue identificar que ela está vivendo uma relação abusiva. Né? Então, esse bate-papo, isso aqui, gente, isso é extremamente importante, né? Porque isso desperta, isso traz luz para muita coisa que está ainda, né, guardadinha debaixo do tapete. E o que nós, né, que muitas vezes conhecemos, temos esse conhecimento, passamos algumas por situações, trazer essas informações e mostrar, olha, o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento saudável. É possível sair disso, existe vida após isso aqui, para que esse ciclo ele seja quebrado, né, e a mulher venha a reconhecer a si mesma como algo de valor e não algo que é somente para servir, para sofrer e que tem que ser assim. Eu acho que os meios de comunicação eles têm um papel essencial na propagação
da consciência, né, a respeito de tudo isso, né, porque assim a comunicação ela tem um poder incrível, né, a comunicação ela pode edificar e ela também pode destruir, né, então assim rodas de conversa como essa, Lana, nós lhes somos muito gratas, né, Verdade. enquanto mulheres, porque com iniciativas dessa natureza que nós conseguimos propagar essa luz, né, esse conhecimento. Nós temos uma responsabilidade social, porque no que nós temos o acesso à informação, muitas mulheres não têm. Nós estamos aqui no melhor dos mundos. Nós existem estamos mulheres, quebrando muitos ciclos, né? Isso, existem mulheres que sequer acesso a uma imagem televisiva têm, elas só têm a notícia através de rádio, né? Então, que nós sejamos a voz propagadora, né, dessa nova realidade feminina. Nós temos também responsabilidade pela geração que nos sucederá e nós também devemos gratidão à geração que nos precedeu. Eu fiquei muito feliz aqui no nosso off por saber que a Lana é filha de uma advogada. E aí nós comentamos aqui o Dona quanto Terezinha. a sua mãe foi uma mulher à frente do tempo. Muito. E olha só onde é que você está, liderando aqui esse ciclo de conversa, para você ver o que é você ser fruto de uma geração que lhe precedeu de maneira forte. A sua mãe lhe gerou e você tem a sua força, que com certeza você passa para as suas sucessoras. Eu conheço a Ruth também, mais de perto, ela também tem uma geração que a sucede belíssima, né? Ela tem sim, as fotos dela maravilhosas, as filhas. Então, assim, é isso, sabe? É você exalar realmente. Aqui a gente veio para esse mundo, foi para ser feliz. Não foi para ser subjugada, não. Viemos para cá foi para brilhar. E a gente veio para esse, e eu concordo com a Ana Zélia, assim, que a gente tem uma missão, a gente tem um para quê. E chega um determinado momento da nossa vida que esse para quê precisa ser evidenciado cada vez mais fortemente. Eu trouxe para mim a missão de trabalhar com mulheres. E é quando eu falo que a oportunidade que o divórcio me trouxe foi esse, de me transformar. E na proporção em que eu me transformava através de outras mulheres. Fui trabalhar com mulheres com dependência química, também fui me qualificando, né? Fui buscando me formar em cursos, em terapias, até chegar até aqui, né? Hoje eu trabalho com grupos terapêuticos, com contoterapia. Tem um projeto meu, que é o Salto Alto Mulher, que eu quero que cada mulher busque dar saltos altos maiores, né, nas suas vidas. E é exatamente dentro dessa perspectiva, né, de que a gente pode muito mais, em qualquer idade. Claro que o meu foco são mulheres 40 mais, 50 mais, porque é exatamente aí que eu vejo que as mulheres estão precisando cada vez mais de buscar esse autoconhecimento e de acreditar que a gente pode muito mais, que a gente pode se transformar. É possível mudar. Exatamente. Gente, o programa infelizmente está acabando, mas eu não podia deixar de agradecer. Foi uma conversa muito importante. E quem está lá nos assistindo, com certeza, ganhou muito com essa conversa, com esse aprendizado. Mas antes de finalizar, vocês teriam um minutinho para falar sobre o recadinho que vocês gostariam de dar nesse final de programa. Então, começando por mim, é possível a vida após o término da relação amorosa. Tenha sido por sua iniciativa, tenha sido por iniciativa da outra pessoa. O importante é não deixar de acreditar, não deixar de acreditar principalmente em si, né? E buscar sempre o acesso à informação, se está se sentindo mais enfraquecida, buscar a sua rede de apoio. A rede de apoio é muito importante e saber que não é normal o abuso, né? As relações, quando elas já estão naquele prenúncio de abuso, né? Quando você já está sendo colocada numa situação de subjugada, já está na hora de você começar a refletir sobre como é que você vai sair daquilo, porque realmente abusar não é legal, ser abusada não é legal. Com certeza. Sim. E o que é muito importante também, né? É buscar ajuda.
buscar ajuda familiar, buscar ajuda profissional, né, de um advogado, se for necessário, buscar ajuda psicológica. Muitas vezes, né, quando existe ali um momento de separação, é até comum que as mulheres se fechem por medo, por vergonha, por se sentirem culpadas, né, por acharem que vão ser julgadas pela sociedade. Então, é muito importante, não deixe de buscar ajuda familiar, de amigos e psicológica, se for necessária, porque a gente entende que é um momento extremamente desafiador e muito difícil você passar por um divórcio, né? Não há um divórcio fácil, por mais que aquilo tenha sido já planejado e seja consensual, de fato não é fácil. Então, buscar ajuda, buscar suporte emocional é extremamente importante. Você não precisa passar por tudo isso sozinha. Busque ajuda. É isso. Pois é, e antes de terminar, né, eu queria agradecer por me trazer para essa roda cheia de mulheres, né, tão encantadoras e inspiradoras. E o meu recado que eu deixo assim, para as mulheres, né, que ainda estão em ciclo de violência, né, que busquem ajuda jurídica, ajuda de acolhimento, né, que busquem suas redes de apoio para que possam conseguir romper, como eu fiz, né, e busquem também, né, o autoconhecimento, a autoformação, acho que é muito importante, isso que a Ruth trouxe. Eu fui atrás de me especializar, eu fui buscar essa formação para eu poder conseguir a minha independência financeira. E mais ainda, o autocuidado. Eu acho que esse autocuidado em todas as esferas, né? Na busca assim, por uma terapia, né? por uma vida assim, mais saudável, em todos os sentidos, principalmente sentimental, emocional, né? Sim. Eu acho assim, quando você tem esse equilíbrio, né, emocional, você consegue... Aí o mundo é um limite, né? O céu é o limite, né? O mundo se abre, as possibilidades vão chegando e aí a gente vai conseguindo ser feliz, que é para isso que a gente veio ao mundo, né? Com certeza. Bom, eu não vou repetir o que as meninas já disseram, porque vou ser redundante. Um advogado, uma psicóloga, a qualificação profissional, tudo isso, eu busquei tudo isso, viu? Sim. Mas eu vou acrescentar um ponto que eu também busquei e que continuo buscando, a minha espiritualidade. Sim, sim. Eu fui casada com um ateu e eu estava realmente bem distanciada. E depois, nessa época, eu gritei, meu Deus! Sou ateu, graças a Deus. E aí, quando eu gritei, meu Deus, foi realmente daí para cá. Eu encontrei essa espiritualidade, que cada um tem a sua. Claro. A meditação hoje faz parte da minha vida pessoal. Eu estava aqui contando para a Ana Zélia, eu medito diariamente. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. E eu encontrei também nesse trabalho que eu faço com mulheres, na Fazenda da Esperança, esse trabalho que é, para mim, um trabalho espiritual. E eu acho que a espiritualidade, ele me ajuda muito, ele transcende. Eu encontro na gratidão, eu encontro na busca, nessa coisa que é muito superior a mim, eu encontro coisas que eu nem sei explicar para vocês. Eu encontro respostas que são muito mais profundas. Então, é isso. Encontro consigo mesmo também, né? Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma Roda de Mulheres. Hoje discutimos desafios, descobertas e novas possibilidades que surgem quando uma etapa da vida se encerra e outra começa. Se há vida depois do fim do casamento? Ah, sim. E ela pode ser tão vibrante, autêntica e cheia de significado quanto escolhermos que seja. Agradecemos às nossas convidadas mais uma vez por compartilharem suas histórias e reflexões e a você que nos acompanhou por estar conosco nessa jornada de diálogo e empoderamento. Que possamos seguir sempre valorizando nossa liberdade, autonomia e a força de recomeçar. Nos vemos no próximo Roda de Mulheres. Até lá!